Aleluia! Paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Hoje eu fui incumbida desta missão de compartilhar com os irmãos, né, esse ensino. É a respeito da fé. É um assunto muito amplo. A gente não consegue passar tudo. Então vocês preparem a canetinha aí e a agenda, porque tem muita coisa para anotar. Eu não vou conseguir ler exatamente tudo que eu escrevi, tenho certeza disso. Mas que vocês depois meditem em casa. E deixem o Senhor ministrar mais ainda o coração de vocês, amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença. E em nenhum outro lugar, Senhor. Estamos reunidos em Teu nome. Nós estamos aqui para Te ouvir e Te obedecer, Senhor. Ouvir a Sua voz, ouvir a Sua palavra. Obedecer aos Seus mandamentos, Senhor. Ser instruído, Senhor, para que nós possamos sim desfrutar da renovação do entendimento, Senhor. Não nos amoldando ao padrão deste mundo, Senhor. Mas recebendo a Tua palavra, a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. Ministra o nosso coração. Eu sou um vaso em Tuas mãos, Senhor. Fala através de mim. E antes de tudo, fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Então vamos lá, né? Hebreus 6:1. O Mori acabou de ler, né? Mas nós vamos ler mais uma vez. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Essa perfeição que a Bíblia está falando aqui, ela está falando sobre o teleios. Teleios é aquele que é completo em si mesmo. Então, o que eu entendo com isso? Nós ainda não atingimos esse lugar. Por isso, o Senhor está nos ensinando sobre os fundamentos elementares da nossa fé. Até que nós cheguemos a essa estatura de teleios, de homem perfeito, de homem completo, que é a estatura de varão perfeito, que é Cristo. O teleios na Bíblia é Cristo. Então, tudo que nós estamos aprendendo, que o Senhor está nos ensinando, é para nos conduzir a este lugar, o lugar da perfeição. Ah, mas como eu vou ser perfeito? Jesus disse assim, ó: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, se Ele mandou, é possível. E essa perfeição é alcançar um nível de maturidade em Deus. Amém, irmãos? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, que o pastor Júnior falou semana passada, e da fé em Deus. Então, hoje eu vou falar sobre a fé em Deus. Aleluia. O que é fé, né? A fé, no conceito hebraico, no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, ela tem um conceito bem diferente do Novo Testamento. Parece-se até que é a mesma coisa, mas não é. A palavra fé no Antigo Testamento aparece uma única vez. Que vocês podem anotar, eu vou abrir, quem quiser abrir comigo, que for manejar bem as escrituras, abre aí rapidinho, senão anota, para não perder o que está sendo dito, tá? Que está lá em Abacuque. Abacuque 2:4. Que diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Em outra tradução, o justo viverá pela sua fidelidade. No Antigo Testamento, a palavra que era usada para descrever fé é uma palavra chamada emuná. Ela é encontrada em outros aspectos no Velho Testamento, mas como fé, traduzida para fé, só aqui em Abacuque. Eu quero dizer para vocês o que ela representa, né? A fé no Antigo Testamento, ela tem um conceito de fidelidade, firmeza, estabilidade. Essa palavra emuná, ela deriva da palavra amã, que significa amém. Então ela está dizendo assim, ó, que a fé é fidelidade, ela é firmeza, é algo que é verdadeiramente assim, ou seja, certeza, estar agarrado a algo. Esse agarrar-se a algo, vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem o que é esse agarrar-se a algo. Tem uma pessoa e ela está se afogando. E alguém joga uma boia para ela. E ela sabe que a vida dela depende de agarrar-se à boia. Então o que ela faz? Ela se agarra naquela boia com toda a sua força para que ela seja salva. Então é esse o conceito de fé no Antigo Testamento. É agarrar-se a algo.
Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu estou dizendo que eu estou agarrado a algo, que disso depende a minha vida. Depende a nossa vida. No Novo Testamento, ela já é um pouquinho diferente, né? Ela foi traduzida, eu vou falar para os irmãos, né? No Velho Testamento, a Bíblia foi escrita em hebraico e algumas partes em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego e traduzido para nós. Passou pelo latim e até chegar ao nosso português, são traduções e traduções, né? Então, no grego, a palavra usada para fé é uma palavra chamada pistis. Essa palavra, ela significa convicção da verdade de algo. Ou seja, tem uma convicção na verdade de algo ou alguém. Confiança, fidelidade, lealdade em quem se pode confiar. Então, quando eu digo, eu tenho fé em você, então eu estou dizendo, eu posso confiar em você. Eu tenho lealdade para com você, eu tenho fidelidade para com você. É esse o nosso contexto de fé para com Deus. Essa palavra, ela aparece 227 vezes no Novo Testamento. Fala-se muito sobre a fé. Muito mesmo. Aleluia. Como eu obtenho a fé? São perguntas, né? Irmãos, é a primeira vez que eu estou falando num culto de ensino, né? Falei, a gente já pregou. Pregar é diferente, né? Você só flui. Você não precisa ficar preso aqui na anotação. Mas se eu não me pegar aqui, eu vou. Não tenho tudo decorado, né? Então, tenham paciência comigo. Aleluia. Então, vamos lá. Vocês acham que fé e crer é a mesma coisa? Tem certeza? Aleluia, Jesus. Eita, aqui está escuro mesmo. Calma aí. Agora eu consegui enxergar melhor. Fé é diferente de crer. Ô, glória! Abençoa, Senhor, irmão. Fé é certeza. Crer, você ainda pode ter alguma dúvida. Então, eu creio em Jesus Cristo. Você crê? Sim, eu creio. Então, você vai agora entrar num lugar de ter uma vida de fé. E a fé, como eu obtenho fé, né? Agora a gente vai para muitas referências bíblicas, irmão. Então, se preparem aí. Como eu obtenho fé, né? Atos 14, 27. A Bíblia vai dizer que a fé é uma porta. Eu vou ler aqui para vocês. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Então, a fé também é tida como uma porta, ou seja, é um lugar... O que é uma porta, gente? É um local que você passa e te dá acesso para outro ambiente. Então, a porta, ela é um lugar de acesso. Então, a fé, ou a porta da fé, é por onde eu acesso. O que eu acesso através da fé? A gente vai entrar em muitos assuntos que a gente acessa através da fé. Então, a fé, gente, a fé, ela é a certeza. Certeza. Ela não tem sombra de dúvida nem variação. É certeza daquilo que professamos, né? Romanos 10, 17 vai dizer assim. A fé, pode anotar, Romanos 10, 17. Vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou, em outra tradução, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como eu obtenho fé? Ouvindo a palavra de Deus. Por que você tem fé hoje? Porque com certeza um dia alguém pregou para você. Um dia alguém falou para você do evangelho. Você ouviu a palavra. E essa palavra, ela desceu ao seu coração. E aí, lá em Hebreus 4:2, vai dizer assim, para completar isso aqui que eu estou dizendo, esse pensamento. 4:2. Diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Então, por que nós estamos aqui? Porque a palavra que nos foi anunciada desceu um coração que creu. Essa crença, então, passa a ser fé. Entende? Por que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não tem efeito nenhum sobre a vida delas? Porque o coração delas não tem fé. Então, a palavra cai num coração sem fé e ela não dá fruto.
Então, por que a palavra dá fruto em nós? Porque ela foi aqui, ó, unida com a fé naquele que ouviu. Então, é necessário ter fé quando nós ouvimos, para que a palavra penetre o nosso coração. Em nome de Jesus. Romanos 10, 14. Vão anotando aí, irmãos. Vai dizer assim. Eu vou ler do 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas por que alguns não invocam? Porque não ouviram. Por que eles não ouviram? Porque não foi pregado. Por que não foi pregado? Porque não foram enviados. Então, assim, aqui também entra a nossa missão como cristão, de proclamar a fé. Porque eles só vão crer naquele em quem eles ouviram. Não tem como uma pessoa crer em alguém que eles nunca ouviram falar. Ah, quem é esse Senhor? Ah, nunca ouvi falar dele. Ou até ouvem falar, mas não tem fé no coração, para que a palavra dê frutos naquele que ouviu. Romanos 12, 3 vai dizer assim, que a fé, estou falando sobre como obter fé, né? A fé, ela é dada por Deus a cada um, de acordo com uma medida. Romanos 12, 3. Pode anotar aí, irmãos. Vai dizer assim. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um de nós recebeu de Deus uma medida de fé. Até parece que uns creem mais, né? Outros creem menos, né? Aquele tem mais fé. É verdade, a Bíblia está dizendo isso. E aí, pois, puxa vida, Deus deu mais fé para um. Aí entram os discípulos queridos, amados, né? Que nos ensinaram um princípio muito bom. Porque se eu olho para mim e eu vejo que eu tenho pouca fé, o que eu preciso fazer? Fala aí, Rose. Aumenta a minha fé. E aí a gente vai lá em Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. Vai dizer assim. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu o Senhor. Se tivesseis fé como um grão, repita isso comigo. Se tivesseis fé como um grão. Aqui eu já vou entrar antes de prosseguir. Irmão, a gente viveu uma vida toda dizendo assim, ó, se você tiver uma fé igual ao grão da mostarda, não é isso que a Bíblia diz. Ela diz como ela está dando um exemplo. Por que o grão da mostarda? Esse grão, ele é um grão bem pequenininho. Que quando você semeia, ele cresce uma árvore muito grande. Então, o que Jesus está ensinando para nós? Se vocês tiverem uma fé pequena, porém que é semeada, como eu semeio fé? Lembra? Como ouvirão, como crerão? Se você tem uma fé pequena, mas que ela é semeada, então ela cresce e vira uma grande árvore. Então, Jesus deu exatamente o que precisa ser feito para aumentar a nossa fé. Ele diz assim, ó, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diris a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar gado, lhe dirá ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara a minha ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura agradecerá o servo porque esse fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Nossa, Jesus está falando de fé e vem chamar a gente de servo inútil. Irmãos, a Bíblia sempre tem contexto. Sabe o que eu entendo Jesus dizendo para os discípulos? Eles pediram, aumenta-nos a fé. O Senhor falou, se vocês tiverem a fé como? Direi esse monte, transporte para o mar. Aí ele vai falar sobre o servo. Se a gente fizer só o que o Senhor nos disse para fazer, e não ir além, nós somos
A Bíblia diz, ó, bata no peito e diga assim, eu sou um servo inútil. Porque eu não fiz nada mais do que eu deveria ter feito. Então você quer semear a tua fé? Quer aumentar a tua fé? Semeie muito mais a sua fé. Pregue muito mais sobre a fé. Porque a fé, biblicamente, também é o que nós vivemos hoje. O evangelho, lá em Atos, era chamado de a fé. Era chamada de o caminho. Não era chamada a igreja, né? Com esse título que nós temos. Ou a missão redime. Os irmãos lá da missão redime. Não. Era chamado os irmãos da fé. Ou os irmãos do caminho. Então também é um estilo de vida. A gente já vai entrar nisso. A fé, ela também é um dom dado por Deus. 1 Coríntios 12, 9. Tá bom, vou me acalmar assim. Estou falando muito rápido. 1 Coríntios 12, 9. Diz assim, tá falando sobre os dons, né? Eu vou ler ali do 7 para vocês entenderem um contexto, que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Fé também é um dom de Deus. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele subiu aos céus, diz assim, ele subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia diz assim que toda dádiva e todo dom perfeito ou presente desce do Pai das luzes. Não vem de nós, não nasce de nós, não é gerado por nós, é dado por Deus como um presente. Tudo que temos, irmãos, foi o Senhor quem nos deu. Até a fé que temos veio do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Para que eu vou ter fé? Qual o propósito de eu ter fé, né? A nossa fé, ela não é uma fé ilógica, né? Não sei se vocês já ouviram assim, só creia aí, tá bom. Fé não se explica, fé se vive. Fé se explica, biblicamente pode explicar assim. Eu não posso explicar como Deus opera os milagres. Ele fez assim, juntou ligou ali. Não, isso ninguém pode explicar. Mas a fé, biblicamente, pode ser explicada, ela pode ser expressada, ela pode ser ensinada. Então, a gente não pode ter uma fé, entre aspas, burra. Porque você crê em Jesus? Eu creio. Né? A gente tem que estar preparado. A nossa fé, ela precisa ser coerente. A nossa vida com aquilo que professamos, né? Como foi dito, né, sobre arrependimento, eu quero até ler uma referência que nem está aqui em Hebreus, que vai trazer o arrependimento antes da fé. Está lá em Atos 20, 21. Nosso apóstolo Paulo dizendo, né? Ele fala várias coisas, aí ele chega no versículo 20. Versículo 20 e 21, vou ler para vocês. Eu sempre gosto de ler algo antes para a pessoa entender, né? Poderia ler o capítulo inteiro, mas daí vai muito tempo, né? Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Então, isso aqui é uma doutrina. Paulo ensinava isso. Publicamente e de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o pastor Júnior falou, como o Mori falou, o arrependimento é a entrada, é a porta. Você ouve, você crê, você se arrepende, você passa a ter fé. Você acessa o reino de Deus, né? Então, o arrependimento, a fé, ela é seguida de um arrependimento. É uma coisa levando a outra. Uma coisa levando a outra. Guardem isso no coração de vocês. A fé também é um estilo de vida. Vou tomar uma aguinha, irmãos. Atos, capítulo 6. Versículo 7. Divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. E muitos sacerdotes obedeciam ao cristianismo? A fé.
a fé como estilo de vida. Eles obedeciam à fé. Lá em 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer assim. Vou ler do 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Repita isso comigo, irmão. Andamos por fé e não por vista. Agora com força, vocês estão falando muito fraquinho. Andamos por fé e não por vista. Aleluia. Por que a gente não anda por vista? Vocês veem Jesus? Alguém aqui está vendo Jesus? Estão vendo o Espírito Santo? Estão vendo Deus? Estão vendo a ressurreição dos mortos? Estão vendo a Nova Jerusalém? Estão vendo a vida eterna? Ninguém vê isso. Com esse olho físico, não. No céu, alguns bem-aventurados que recebem essa glória do Senhor, né? Oh, aleluia. Mas nós andamos por aquilo que cremos. Pela nossa fé. Esperando algo que não vemos. Isso é ter fé. Porque se nós esperamos por algo que vemos, então não é fé. Ah, eu tenho fé que o Jeff está sentado na cadeira. Estou vendo o Jeff. Não vale a fé. A fé só vale quando a gente não vê. Entende? Por isso nós andamos por fé e não por vista. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a vida que nós vivemos hoje não pode ser mais a nossa própria vida. Mas como Paulo disse aqui, ó, eu já não vivo para mim. Estou crucificado com Cristo. E a vida que hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Então eu creio no sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, por meio da fé, nós acessamos a graça. E isso não vem de vós, aqui mais uma vez dizendo, não pode partir de nós. Isso é um dom dado por Deus. Então, pela nossa fé, por intermédio da fé, nós acessamos a graça que nos salvou. O homem é justificado pela fé. Agora que nós vamos, todo mundo vai acompanhar comigo. Romanos 3. Do versículo 21 a gente vai ler. Romanos 3, isso. Vocês vão acompanhar aí comigo e a gente vai lendo. E depois eu entro na explicação. 3, Romanos 3, 21. Amém? Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, fala aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Atos, Romanos, Coríntios. Aleluia. Todo mundo abriu? Romanos 3, 21. Vamos, meus amiguinhos. Ajuda a relaxar, filho. Ajuda o irmão do lado aí. Aí, achou. Então vamos lá. Romanos 3, 21 diz assim: agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde logo está a jactância? Foi excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Irmãos, Romanos ele vai dizer para nós que nós todos, nenhum pode ser justificado pelas suas obras. Nada do que nós possamos fazer irá nos justificar diante de Deus. O que é nos justificar? Nos tornar justos, nos tornar aceitos. Aqui vai dizer que o Senhor ele fez propiciação pelos nossos pecados, né? Propiciação significa, é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Era feito no Antigo Testamento por meio de sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo. Então o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, totalmente aceito. Então por causa do que Jesus fez por nós, pela cruz, pela redenção que ele trouxe a nós, nós somos justificados. Nós quem? Nós os que cremos. Então quando nós cremos na obra redentora de Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Então aqui ele vai dizer assim, deixa eu ler, todos pecaram, todos pecaram, todos, lembrem disso. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante ao sacrifício de Jesus, a redenção que há em Cristo. Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Gente, antigamente, na antiga aliança, para o homem ser perdoado, para o homem ser aceito, ele precisava oferecer a Deus sacrifícios de animais. Então, o que esses sacrifícios representavam? Representavam um inocente morrendo pelo culpado. Lembre-se disso. O inocente que morria pelo culpado. Aqueles sacrifícios, eles faziam... fugiu a palavra. Eles pré-anunciavam o que Cristo faria por nós. O que Cristo fez? O inocente que morreu pelo culpado, pelos culpados. Quando a Bíblia fala sobre a justiça de Deus para com os homens, não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, mas então eu já nasço em pecado, eu sou descendente de Adão, já sou feito em pecado, já nasço em pecado, mas eu nem pequei, sou uma criança, sou um bebê de 1 ano, 2, 3. Por que então eu tenho que nascer do pecado? Irmão, seria injusto se Deus cobrasse de nós algo que nós não teríamos feito, certo? Não seria injusto? Seria, né? Vamos pensar, irmãos. Bota essa cachola para funcionar. E aí, o que Deus faz? Para que não houvesse desculpas, Ele traz o seu filho, inocente, sem culpa, morrendo pela nossa culpa. Cristo é a justiça de Deus para conosco. A justiça de Deus para conosco é Cristo. A nossa redenção, a nossa propiciação, a nossa aceitação, tudo está em Cristo. Tudo está em sua obra.
Não por aquilo que nós possamos fazer, não pelas obras das nossas mãos. As obras acompanham ao que crê. Nós já vamos falar sobre isso, porque ambas caminham juntas. Mas eu não posso ser aceita por causa das minhas obras, mas pela fé no Filho de Deus. Amém, irmãos? Pela fé, o homem é justificado, como eu li para vocês. Ele também é santificado. Atos 26, 18. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, pela fé em Cristo, eu também sou santificado. Como eu sou santificado pela fé? Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos, né? No momento em que ele vai lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro fala: o Senhor não vai me lavar? Jamais o Senhor vai lavar meus pés, tal. E aí Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então lava, Senhor, lava não só os pés, lava tudo, me joga na água de novo. E aí Jesus fala assim para ele: vós já estáis limpo pela minha palavra. Então a palavra de Deus nos santifica. Ela vem, eu ouço, eu creio, ela me traz fé e também me limpa, me santifica. É um processo, irmãos. É sempre de glória em glória. A Bíblia vai dizer também de fé em fé. Crendo e crendo. Crendo e crendo. E nós somos santificados. O que é ser santificado? Eu vou trazer um significado bem certinho para vocês. É alguém que se tornou santo. Olha esse mistério. O que é ser santificado? É alguém que começou a ser santo. O que é ser santo? Olha, uma revelação. Ser santo, irmãos, é ser separado. Então eu posso dizer sim que eu sou santa, não por mim. Nós somos santos. Não pela nossa obra, não pelo que fizemos, mas através de Cristo. Nós passamos a ser santos e santificados. Tudo isso por causa de quem? De Cristo. Então, por causa de Cristo, eu lembro que uma vez, né, um irmão falou assim: essas crianças não são santas, não sei o quê. Aí eu fiquei virada no assim, né? Eu falei: é sim, meus filhos são santos, os seus também, os nossos, porque a Bíblia diz isso. É claro? A Bíblia diz que pela fé nós passamos a ser santos. Por quê? Porque Deus olha para nós através do seu Filho, Jesus Cristo, que é santo, que é separado. Se nós quisermos viver uma vida dissoluta, em pecado, em trevas, aí é problema nosso. A obra foi feita para que nós venhamos desfrutar dela. Então, se a gente quiser viver uma vida santa, ou uma vida separada, uma vida santificada, nós temos que viver como? Pela fé no Filho de Deus. Amém? Aleluia. Recebemos paz com Deus pela fé e acessamos a graça. Romanos 5:2. Ó, irmãos, depois que vocês chegarem na casa de vocês, o livro de Gálatas é bem pequenininho, tem 6 capítulos. Romanos também, tem 16 capítulos, né? Mas você lê rapidinho. Irmãos, são os livros que mais falam sobre fé na Bíblia, sobre a obra da fé. É Romanos, é Gálatas e é Hebreus. Eu aconselho os irmãos depois a irem para suas casas, entrarem, mergulharem e meditarem, deixar o Senhor ministrar um pouco mais a vocês, porque esse é um assunto para toda a eternidade, até que o Senhor volte. Porque é o meio pelo qual nós vivemos. Nós vivemos por meio da fé. Recebemos paz com Deus e acessamos a graça. Romanos 5:2 diz assim. Vou ler 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé, eu acesso o quê? A graça. Por quê? A graça é um favor de Deus dado a nós. Se eu não creio nessa graça,
ainda que eu tenha fé, eu vou viver como aquelas pessoas que vivem pelas obras mortas. Entende? Que não reconhecem, que não acessaram a graça, que não entenderam o sacrifício e vivem fazendo coisas para o Senhor para ser aceito. Irmãos, eu não faço mais para ser aceito, eu faço porque fui aceito. A gente precisa entender isso. Vou me chicotear, ou vou jejuar a vida toda, vou fazer propósito de entregar 1000 cestas básicas por ano. Essas coisas que o pessoal faz, né? Às vezes até para pagar promessa. Ou, enfim, eu não consigo dar muitos exemplos porque não me vem à mente. Geralmente a gente se usa como exemplo, né? Então, amém. Então, às vezes a gente vive uma vida querendo dar para Deus algo para acessar o que Ele já nos deu através da fé. Irmãos, é pela fé que nós acessamos a graça de Deus. Quando nós acreditamos. Eu acredito, eu tenho a plena convicção, eu tenho a certeza que é por essa graça, a graça de Deus, que nós somos salvos. Amém, irmãos? Nós nos tornamos filhos da promessa. Gálatas 3:26. Todos aqui já ouviram falar sobre o pai da fé, Abraão? Todos aqui conhecem a história de Abraão? Amém. Abraão, ele é tido como o pai da fé. Como eu falei lá no começo, a palavra fé só aparece em Abacuque. Mas atitudes de fé aparecem em todo o Antigo Testamento. E um dos exemplos é Abraão. Como nós sabemos da história de Abraão, Deus prometeu a Abraão um filho na sua velhice. Mas esse filho que Deus havia prometido para Abraão não falava apenas de Isaac. Falava de Cristo. Porque dizia assim: por meio da sua descendência, de um descendente seu, serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, todas as famílias da terra já são benditas? Cri, cri, cri. A gente ainda não vê famílias desgraçadas? Sim, vemos, infelizmente. Por quê? Porque elas ainda não foram alcançadas por essa obra. Então, quando vai haver a consumação em que todas as famílias da terra vão ser benditas? Quando Cristo retornar. Ali, então, todos serão benditos. Por meio do descendente de Abraão, que é Cristo. Porque Cristo vem da genealogia de Abraão. Abraão, ele creu em Deus. Ele creu de tal forma que quando Deus pediu para ele seu filho, a Bíblia vai dizer que ele acreditava, lá em Hebreus vai dizer assim, que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Então Abraão não foi levando Isaac conjecturando coisas. Pode ser que, vai que. Ele cria na ressurreição dos mortos. Então ele levou o filho dele crendo, sabe o quê? Que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele dos mortos. Por isso ele entregou seu filho. Abraão, ele nos ensina sobre fé. Porque por intermédio da fé, da atitude dele, hoje todos nós somos alcançados. Abraão, ele representa o próprio Deus. Ele prefigura Deus. Alguém que entregou o seu filho. Quando Isaac subiu o monte com seu pai Abraão, ele estava anunciando o Cristo que viria. Vai ter que falar mais longe, fica bem grave, né? Ele estava anunciando. A diferença é que Isaac não morreu. Cristo morreu. Deus subiu o monte com seu filho e entregou por nós. Amém? Vamos ler ali Gálatas 3:26, né? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Outrora éramos criaturas. Outrora era apenas criação. Mas pela fé nós passamos a ser filhos de Deus. Por que pela fé? Porque lá em João 1 vai dizer assim, vamos abrir lá comigo. João 1:11, vou ler a partir do 11. Vocês podem depois ler fala sobre Cristo, né? Sobre
o verbo. E ali no versículo 11, João vai dizer assim, ó: veio para o que era seu, falando de Cristo, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por intermédio da minha fé, o Senhor, aqui está escrito que Ele dá o poder de se tornar filho de Deus. Por quem? Por intermédio da fé. Pela fé nós passamos a ser filhos de Deus. Por causa de Jesus Cristo, né? Pela fé, nós também somos ressurretos com Cristo. Vamos ler. Colossenses 2:12. Diz assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A vós, quando estáveis mortos, nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Irmãos, nós cremos na ressurreição dos mortos, amém? Que ainda vai se consumar. Mas aqui está dizendo que pela fé nós já estamos ressurretos com Cristo. É algo que já é. Por quê? Pela fé eu me batizo, eu morro. Pela fé eu morro, também pela fé eu nasço, eu revivo, eu ressurjo. Porque se eu morri, para eu viver eu preciso ressuscitar. Então, pela fé, nós somos ressuscitados com Cristo. A Bíblia está dizendo que já é. Porque o Senhor, Ele vê as coisas que ainda há de ser como se já fossem. Porque para Deus elas já foram. Já foi consumada a obra, né? Aleluia. Pela fé, nós também recebemos o Espírito. Gálatas 3:2. Diz assim: só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Está fazendo uma pergunta para nós. A gente recebe o Espírito por obras de lei? É pela fé. Pela fé nós recebemos o Espírito. É necessário crer. Se não cremos, não recebemos. Se cremos, recebemos o Espírito Santo. Ali também no versículo 14, em Gálatas 3, diz assim: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Quando o Senhor deu a sua promessa que o Espírito seria derramado, eles creram e de fato o Espírito foi derramado. E hoje nós temos esse presente de Deus. Por quê? Por intermédio da fé. Amém? A fé, ela também é um fruto do Espírito. Aleluia. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o fruto. Não são os frutos, é o fruto. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, que é fé. Lembra do que eu expliquei sobre o conceito de fé aqui? Que também é fidelidade. Então, um dos frutos, né? Uma parte do fruto do Espírito é fé. Amém, irmãos? Pela fé nós vencemos o mundo. 1 João 5:4. Que diz assim, 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, como nós podemos vencer o mundo?
Pela fé. Só assim nós poderemos vencer o mundo. Glória a Deus, Senhor. A fé também é um escudo. Efésios 6,16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é inflamado, irmãos? É estar em chamas. Então, pela minha fé, quando o inimigo ele lança sobre nós os seus dardos inflamados, sabe? Aquilo que começa bem pequenininho e vai crescendo. Sabe quando inflama? Sabe chama quando inflama? Ela começa pequenininha, né? E de repente ela vai tomando uma proporção gigante. Então, pela fé, eu posso apagar esses dardos. Sabe? Eu posso apagar, a Bíblia está dizendo que pela fé eu posso apagar o dardo inflamado maligno. Irmão, se nós andarmos de fato essa vida de fé, nem as obras do maligno vão ter acesso a nós. Porque Deus nos deu um escudo. Para que serve o escudo? O escudo é para proteger. Ele deu o escudo e deu a espada. Escudo protege, espada ataca. Então, quando eu me protejo? Com a minha fé. A fé é minha proteção. Ah, você crê? Não sei o quê. Quando a pessoa vem, né? Vem falar da nossa fé, Se você sabe em quem você crê e por que você crê, ela é um escudo para você, ela te protege. Mas quando ela não é suficiente, você titubeia, como diz, né? Fica em dúvida. Mas se você tem fé, ó, ela é o escudo que te protege. Amém, irmãos? A fé, ela atua pelo amor. Gálatas 5:6. Vai dizer assim. Eu vou ler o 5, né? A gente já passou, mas eu vou ler de novo. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor, ou a fé que atua pelo amor. Esse mesmo versículo na Bíblia hebraica, eu anotei aqui porque eu achei bem forte o significado dele, diz assim, ó: a fidelidade decorrente da confiança que se expressa pelo amor. Então é uma fidelidade para com Deus. Por quê? Ó, que decorre, eu confio e eu expresso esse amor em fidelidade, sendo fiel ao Senhor. E aqui a gente vai entrar sobre a questão das nossas obras. A fé, irmãos, vocês também já devem ter ouvido dizer: ah, eu creio em Jesus Cristo, mas vive uma vida que só o sangue, né? Ah, eu creio, crê mesmo. Como eu sei que alguém crê? A Bíblia vai falar sobre a obra da fé. Então a nossa fé, ela traz junto obras. Por quê? Porque Abraão creu e a Bíblia diz que isso foi acreditado como justiça. Qual foi a obra de Abraão? Ele subiu o monte. Ele foi até o fim. Deus falou para ele: vá, separa-me seu filho, entregue-me ele como sacrifício. Você sabe o que ele fez? Ele creu até o fim. A obra de Abraão, porque imagina se a Bíblia dissesse assim: ah, Abraão pensou em crer, e não tivesse a obra da fé, não valia de nada. Então a obra da fé mostra que ele creu. Então o que mostra que nós cremos? A nossa obra. A Bíblia vai dizer assim, ó, que a fé sem obras é morta. Tiago 2,14. Vamos lá, esse daí vocês vão ter que abrir comigo. Tiago capítulo 2. Lá no finzinho da Bíblia. Depois de Hebreus. Aleluia, todos acharam? Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras de fé é que elas caminham junto. Fé e obras. Fé e obras. Fé e obras. Fé sem obras é uma fé morta. Quer dizer que a fé com obras é uma fé viva. Fé seguida de obras. É uma fidelidade seguida pela minha obra. E aqui a gente vai entrar lá em Hebreus 11. Isso eu também quero que vocês acompanhem comigo. Hebreus 11 é chamada a galeria dos heróis da fé, né? Quantos outros existem que não estão escritos aqui, mas estão escritos na história de Deus? Tem seus livros diante de Deus. Irmãos, a história, nossa história, o cristianismo, ele é feito por pessoas que creram em Deus e manifestaram a sua fé. Não ficaram numa fé em silêncio, uma fé escondida, como diz meu pastor Jonas, o 007 de Cristo, o James Bond, o cristão escondido. Ninguém nem sabe que ele é cristão. Mas um dia eu trabalhei num lugar que uma pessoa que trabalhava comigo, ela trabalhava lá fazia 2 anos. Eu trabalhava há 1 mês. Ninguém sabia que ela era cristã. 2 anos. 2 anos. A nossa fé, ela vai ter obras e ela vai mostrar que tem. Vamos acompanhar aqui comigo. Esse nós vamos ler. Vamos ler. Vamos ler tudinho. Porque é muito importante para mim. Ora, diga assim comigo: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lembrem disso, vamos repetir. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O visível não foi feito do que se vê. Porque o firme fundamento a gente não vê, é a palavra. Pela palavra os mundos foram firmados. O Senhor firmou a terra. Jó vai dizer: quem conseguiu ver, quem pode explicar como é que a terra para quietinha ali, ó? Pela fé, porque Deus disse uma palavra. E essa palavra passou a existir. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra encarnada. Aleluia. Ai, Senhor. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, diga isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como aproximar-se de Deus com um coração duvidoso e buscar agradá-lo. Não há como. É necessário crer.
A Bíblia diz que ele é galardoador, ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele recompensa aquele que o busca, quando nós nos aproximamos dele. Pela fé, versículo 7. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé creu. Deus mandou ele construir uma arca. Falou que ia chover quando não chovia. Irmãos, não tem como explicar isso, essa atitude. Porque a gente já viu chuva. A gente não consegue conceber esse conceito. Porque nós sabemos que existe chuva. Mas para Noé não existia. A Bíblia diz que subia um vapor da terra que regava tudo. E aí Deus falou assim, ó, vai cair água do céu. Constrói uma arca. E sabe o que ele fez? Ele creu. Ele simplesmente creu. Irmãos, quantas vezes Deus fala conosco? Deus dá direções a nós. E parece loucura. A Bíblia diz que até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor fala para conosco. Nem sempre vai ser razão, vai ser lógico. Na maioria das vezes não vai ser. Mas é pela fé que somos justificados. E Noé se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Porque ele permaneceu sendo justo no meio de uma geração pervertida, corrompida. E a Bíblia diz que ele era pregoador de justiça. Ele construiu uma arca e continuou a pregar a justiça de Deus. Entende? Então, no meio de uma geração, o que justificou Noé foi a atitude dele. Porque ele poderia ter deixado de crer e ficar lá junto com todo mundo. Mas ele creu até o fim. E por isso ele foi justificado diante de Deus. Pela fé, versículo 8. Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, eu não quero me delongar nisso, mas pela fé nós saímos de muitos lugares e estamos aqui hoje. Nós simplesmente cremos. E agora eu vou falar de mim. Não vou dar o testemunho de outro, eu vou falar de mim. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Porque o Senhor nos propôs, sabe o que? Sai. Ele não prometeu bens, riquezas, prosperidade, vocês vão ser grandes, vocês vão ser... Deus não falou nada disso. Ele falou como ele falou para Abraão, sai. E nós obedecemos. Então, da onde o Senhor tem falado para você sair? Sai dela. A sua atitude, se você crê, se você diz que tem fé em Deus, é o quê? Obedecer. Fé e obediência também caminham juntas. Fé e amor caminham juntos. Fé e obras caminham juntos. Aleluia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Irmãos, Abraão não estava esperando a herança aqui, não. Ele estava esperando algo que é muito maior. É o que nós esperamos. A nossa esperança, a Bíblia diz que nós esperamos só nas coisas daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa fé e a nossa esperança estiver baseada só nas coisas que são perecíveis, que são terrenas, a nossa fé precisa estar baseada naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que não vai ser corrompido. Pelo que também, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, eu não vou concluir aqui não, porque é longo o assunto. E eu ainda tenho mais algumas coisas específicas para falar. Mas eu quero que vocês terminem de ler em casa sobre Hebreus 11. Amém? A nossa fé, irmãos, ela vai ser provada. Eu vou ler para vocês. Tiago 1:3. Eu estou passando por prova. Sabe por que você está passando por prova? O que está sendo provado é a sua fé. Entenda isso. A Bíblia diz que a provação, eu vou ler. Tiago 1:3. Vou ler o 2.
Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Então, quando nós somos provados, o intuito é provar se nós cremos. O que vai ser sempre posto em xeque é a nossa fé. É a fé que professamos. 1 Timóteo 4:1, irmãos, vai falar sobre o tempo de apostasia. 1 Timóteo 4:1. Agora eu quero entrar aqui. Diz assim: o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, se não é esses os dias que nós estamos vivendo, quantos têm deixado a sua fé, dando ouvidos a enganos, abandonado a fé? E o Senhor, Ele nos avisou por quê? Porque também nós seremos tentados. Todos somos tentados nesse aspecto. Para quê? Para que você abandone a sua fé. Aquilo que você professa. Quantos já caíram nesse lugar? Quantos já abandonaram a sua fé? A fé que professavam tão firmemente, ou seja, abandonaram a sua fidelidade ao Senhor. Eu vou ler mais uma referência aqui para vocês. 1 Timóteo 6:1, aqui mesmo. Que vai dizer assim, ó. 1 Timóteo 6:21. Paulo vai dar um conselho para Timóteo, né? Se eu posso dizer isso. Diz assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Daniel vai dizer a mesma coisa sobre a ciência. Ele diz assim que nós viveríamos um tempo em que a ciência se multiplicaria. O que é ciência? É conhecimento. Nós vivemos na era do conhecimento. Hoje só fica em ignorância quem quer. Em todos os aspectos. Se a gente quiser saber sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, você tem acesso hoje. Nós temos acesso. E aí Paulo vai dizer, olha, quando Paulo escreveu isso, né? Guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Irmãos, muitos estão e vão se desviar por causa de tanto conhecimento. Mas não é um conhecimento para a vida, é um conhecimento para a morte. Porque esse intelecto não conduz para a vida, para o espírito. Sabe muito sobre tudo aqui, mas não sabe aqui. Entende? Aí as pessoas passam, quando você vai ouvir, foi ler a Bíblia e virou ateu, foi estudar não sei o que, virou ateu, foi fazer não sei o que, abandonou a fé. Já não creio mais assim. Por quê? Porque a letra sem o espírito, de fato, ela mata. A letra sem espírito mata. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu quero saber mais que todo mundo? Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer o Senhor. Porque eu quero que seja aumentada a minha fé. Porque a minha fé vem pelo ouvir, né? Então, se eu leio bem alto, meu ouvido também ouve. Quando eu leio em voz audível, meu ouvido está ouvindo. Isso me acrescenta fé ao coração. Qual é o alvo da nossa fé, irmãos? 1 Timóteo 4:12 também, aí mesmo onde a gente já estava. Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis na fé, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A nossa fé precisa ser exemplo para os fiéis. As pessoas precisam olhar para nós e olhar assim, aquela dali é uma que crê, aquele dali é um que crê. As pessoas possam ver a obra que segue a nossa fé. Apocalipse, Hebreus 10, 38.
O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, se nós recuarmos, o Senhor não terá prazer em nós. Nós não podemos recuar da nossa fé. Nós não podemos abandonar a nossa fé. Em qualquer circunstância, nós precisamos perseverar até o fim. Qual é o alvo da nossa fé? Eu quero ler aqui com vocês. Lá em Apocalipse 14, 12. Vai falar sobre os tempos dos fins e as perseguições e os juízos de Deus. E vai dizer assim, Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Irmãos, vocês têm noção disso? Deus mandando descansar. E Ele está dizendo, sabe o quê? Sabe o que vai acompanhar esses? As suas obras. As nossas obras nos acompanharão, eu creio. 1 Timóteo 6,12. Diz assim, peleje a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E ali em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, Jesus disse assim, quando o Filho do Homem retornar, porventura encontrará fé na terra? O Senhor não falou porventura encontrará amor, Ele não falou porventura encontrará perseverança, esperança e todas as outras ou profecias e coisas do tipo. Ele perguntou, será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Fé, irmãos, nós precisamos perseverar na nossa fé, não deixar essa fé esmorecer. Nós precisamos viver a vida de fé, andar em fé, seguir, que as obras da fé nos sigam, que a nossa fé seja uma fé em fidelidade ao Senhor, em compromisso com o Senhor. E só para concluir, Hebreus 10, 22, 23. Hebreus 10, 22, 23 diz assim, cheguemo-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel aquele que fez a promessa. Irmãos, nós precisamos guardar a nossa fé até o fim. De tudo que eu ensinei para vocês, que eu creio que vocês vão meditar depois. Porque qual é a conclusão de tudo? Porque é essa fé que vai nos garantir até o fim. É permanecer crendo. Ai, muitos vão perguntar, onde está a promessa da sua vinda? Ai, está demorando de Jesus voltar. Aí uns pensam, é verdade, Jesus não vai voltar. Aí desiste. Ah, o mundo está mal, Deus é mal, porque se Deus é bom, por que o mundo está mal? Aí desiste. Ah, porque o coronavírus. Aí desiste. Irmãos, a Bíblia nos diz que vão vir dias trabalhosos, dias maus. E se nós não permanecemos em fé, nós não vamos suportar os dias que hão de vir. Se nós não permanecemos fazendo tudo que o Senhor nos ensinou, o alvo da nossa fé é combater a carreira, guardar a fé. Guarde. Guarde como um tesouro no seu coração. Se você não medita, se você não lê, se você não ouve a palavra, a sua fé ela vai... Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus.
cada vez mais. Para quê? Para que seja acrescentada a fé ao nosso coração. Para que o Senhor nos encontre naquele dia, podendo dizer como Paulo disse, sabe? Eu guardei a minha fé até o fim. Eu permaneci. E aí aqui o Senhor diz, ó, por causa dessa fé, nós temos confiança para entrar junto ao trono da graça. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. E o meu anseio, o meu desejo, irmãos, é que a nossa fé, ela permaneça fiel ao Senhor até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós podemos chegar confiadamente, ou seja, com certeza, diante do trono da graça. Com certeza. Aleluia, Senhor Jesus. A Alana vai ministrar essa canção. Gostaria que você fechasse seus olhos, irmãos. Aleluia, Jesus. Chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, creio eu, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama para caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Se coloque em pé, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos permanecer com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Oh, Jesus, que a nossa fé aumente de fé em fé, Senhor, como a Tua palavra diz. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor, que a nossa fé seja uma fé semeada, que a nossa fé seja uma fé vivida, que a nossa fé seja uma fé seguida por obras, Senhor, seguida por obras, porque nós somos justificados pela fé, Senhor, pela obra redentora de Cristo sobre nós, somos santificados, somos, Senhor, justificados, temos acesso à graça, temos acesso ao trono,
pela fé que nos deste, Senhor, recebemos as promessas, nos tornamos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, derrama o dom da fé, aquele que ainda não tem. Oh Senhor, em nome de Jesus, que recebamos o Espírito pela fé, Senhor, que venhamos permanecer firmes, fiéis, combatendo o bom combate. Oh Senhor, guardando a nossa fé até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa fé permaneça aquecida diante de Ti. Permaneça aquecida, Senhor. Que permaneçamos fiéis a Ti até o fim, Senhor. Em fidelidade ao Senhor. Tendo a certeza daquilo que cremos, daquilo que esperamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Diga isso, grava a eternidade. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não andamos por vista, Senhor. Nós andamos por fé. Andamos por fé, Senhor. Andamos por fé, Senhor. Crendo e recebendo a justiça que é pela fé, Senhor. Crendo, Senhor. Permanecendo, crendo em Ti. Em nome de Jesus, grava a eternidade em nós, Senhor. Grava a eternidade em nossos olhos, os olhos da fé. Grava a eternidade em nossos olhos da fé. Assim como Abraão, Senhor, esperava aquela terra que é excelente, Senhor. Ele não esperava nas coisas daqui. Senhor, que nós sejamos destes que esperam por aquilo que é eterno, pela nova Jerusalém que desce do céu, pela ressurreição dos mortos, pela consumação da nossa fé, Senhor. Grava a eternidade em nós, porque aqui tudo é passageiro, Senhor. Tudo é passageiro, é como uma gota no balde. Mas que nós venhamos caminhar por aquilo que é eterno, por aquilo que esperamos, por aquilo que cremos em plena convicção. Em nome de Jesus. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa. Esperamos por Ti, Jesus, o alvo da nossa fé. Grava a eternidade em mim, Jesus.
recompensa é você. A minha recompensa é você. Diga isso. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passar. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Mais alto. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, que vocês meditem nessa palavra na sua casa e se aprofundem mais em nome de Jesus. E guardem a sua fé. Guarde a fé em nome de Jesus. Amém, Senhor.